professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui para falar agora sobre a Revolução Russa. É importante saber que houve uma revolução socialista na Rússia e que isso mudou a política e a sociedade, não só na Rússia, como também em vários lugares do mundo. Bem, queridos, podemos começar justamente pela localização. A Rússia está localizada geograficamente no continente europeu, no lado oriental, e no continente asiático, do lado ocidental. Então ela compõe uma parte que se chama de Eurásia. Eurásia é a localização da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo. E o que aconteceu na Rússia, certamente, é algo de notoriedade, é algo que a gente deve dar toda a atenção. Antes da Revolução Socialista, o regime implantado na Rússia, a forma de governo, a forma de se estabelecer a economia, era quase que absoluto. Por quê? Porque ali estava instalado o que chamamos de czarismo, que era um governo de imperadores, tinha uma sucessão, né, uma monarquia, e essa monarquia ela se estabilizou de tal forma que uma dinastia passou durante muito tempo, e a dinastia que a gente quer focar, que é a dinastia Romanov. Durante vários anos, se revezando ali no poder de pai para filho, nós tivemos muitos reis interessantes, dos quais eu quero fazer menção de algum. Pedro o Grande, que tentou fazer as reformas, tentou colocar a Rússia em pé de igualdade com as grandes potências navais. Imagine que Pedro ele concebeu a ideia de tirar a capital da Rússia, que era Moscou, e transferir então para São Petersburgo, um outro lugar, uma outra região na Rússia que não era muito conhecida. Isso tudo ele fez com o objetivo de instalar a marinha. Outras reformas muito grandes Pedro também desenvolveu. Ali nós temos também a rainha Catarina, né, que também ficou muito conhecida, especialmente porque ela tinha gostos exóticos e tinha também alguns amantes, e Alexandre II, que inclusive colocou a Rússia em vários tipos de batalhas, vários tipos de guerra. E então chegamos a Nicolau II. Nicolau II é justamente o czar, ou czar, que estava no poder no período da Revolução. Nicolau II, ele tentou, vamos dizer assim, maquiar o sistema absoluto da Rússia, implementando de vez em quando uma reunião com a Duma. A Duma era uma espécie de conselho que deveria funcionar como um parlamento, mas na verdade esse conselho ele pouco tinha respaldo para estabelecer algum tipo de reforma no governo de Nicolau II. Bem, o governo de Nicolau, como os demais czares, era um governo de exploração, era um governo que acumulava grande riqueza para a família real, enquanto toda a Rússia vivia em desespero, em fome, em necessidade. Bem, Nicolau II, ele praticou alguns atos que, na realidade, o levou à ruína. E entre esses atos que a gente pode citar, está as suas ideias de manter a Rússia na guerra. Também a forma como ele tratou aqueles que faziam oposição, até oposição pacífica, ao seu governo. No período de Nicolau II, diferente do período de Alexandre e dos que vieram anterior a ele, havia um partido que se tornou cada vez mais poderoso, um partido que se tornou cada vez mais interessante do ponto de vista do poder na Rússia. Esse partido era o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse Partido Operário Social Democrata Russo,
era dividido por duas vertentes. Uma vertente chamava-se menchevis. Os menchevis, eles estavam com ideias do capitalismo, eles estavam com ideias da filosofia burguesa, eles procuravam instalar, se chegassem ao poder, procuravam instalar, então, ideias burguesas no governo. Ao passo que, ao contrário dos mencheviques, os bolcheviques, composto então ali pela maioria de soldados de baixa patente, camponeses e operários, eles tinham um pensamento mais voltado para o social, para as necessidades do povo, da população menos favorecida. Então você tinha dois partidos dentro de duas vertentes diferentes, uma vertente mais que se aproximava do capitalismo e uma outra vertente que se aproximava do socialismo. No primeiro domingo de janeiro de 1905, esses manifestantes do partido, especialmente a ala dos bolcheviques, fizeram então uma manifestação pacífica pedindo a Nicolau II que tirasse o país da guerra. Nicolau II achou que aquilo era um insulto e respondeu de forma repreensiva, usou o poder coercitivo para então esmagar, massacrar toda aquela manifestação. Aquela maneira de agir, aquele método de Nicolau II não ficou muito bom. Não foi a melhor coisa que ele fez. Na realidade, aquilo contribuiu para que Nicolau II viesse a cair do poder. Porque dali em diante, tanto os mencheviques como os bolcheviques procuravam de uma forma ou de outra afastar o Nicolau II do poder. E mediante essas situações, a Duma foi reunida 4 vezes e não resolveu coisa alguma. Depois desses episódios de reunião da Duma, mesmo que os parlamentares dessem opinião, as opiniões não eram respeitadas, não eram ouvidas. Começou então a entrar no pensamento dos russos a ideia de revolução. A ideia, a princípio, era uma ideia de uma revolta, de uma revolução sem muito direcionamento político. Não se sabia se era uma revolução socialista, capitalista. Era uma revolução popular e burguesa ao mesmo tempo. E então, aquela revolução se deu de tal forma que, quando se invadiu o palácio de Nicolau II, os guardas que ali estavam guardando o palácio não puderam deter a população. Pelo contrário, abriram o palácio para que Nicolau ficasse exposto. Vendo toda aquela situação, Nicolau II resolveu abdicar. Com a abdicação de Nicolau II do poder, então, nós temos aí uma oportunidade de uma dessas vertentes dominar o país. E a vertente que entrou em primeiro lugar para fazer isso foi os mencheviques. Os mencheviques, eles propuseram um governo provisório. E esse governo provisório, ele deveria ser comandado por Lvov. Lvov era um homem que agia de forma lenta e a população então exigia muitas reformas, inclusive os próprios mencheviques, porque na época do czarismo, os líderes dos bolcheviques haviam sido expulsos do país. E agora, com essa oportunidade, os bolcheviques também entram para, de certa forma, fazer uma pressão sobre os mencheviques. E entre eles estava Vladimir Lenin e estava também Leon Trotsky. E esses dois homens foram personagens importantes. Lenin começou então a